Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer a nossa oração de investimento. Gratidão é investimento na memória, é ativar a memória, é desenvolver a memória, é rever senso de valores, é valorizar o que já se tem recebido de bom. Amém? A Bíblia fala muitas vezes e recomenda, nos chamando a atenção sobre o perigo do esquecimento. É pouco falado, né? O Salmo 103, o salmista chama a atenção, ele fala com a alma dele. Ó minha alma, não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueça. Quando a pessoa se esquece, a vida vai se descontrolando, se desencarrilhando. Amém? Pode ver que todas as perdas tem uma semente de esquecimento. Amém? E qual é o melhor exercício para não esquecer? O que é mesmo? Gratidão. Nós estamos nos preparando, nos aperfeiçoando, e estamos ao mesmo tempo alimentando o nosso espírito e também honrando a Deus. Amém? Gratidão é uma postura de honras a Deus também. Levante suas mãos em gratidão. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos. Obrigado porque através de Jesus Cristo temos acesso à tua presença. Através de Jesus Cristo, Ele abriu, Senhor, um novo e vivo caminho para nós entrarmos no mais alto nível de comunhão, ao mais alto nível, Senhor, de intimidade contigo. Muito obrigado. Obrigado porque através de Jesus Cristo fomos reconciliados contigo, fomos perdoados. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra, pelos ensinos. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela igreja. Obrigado por cada família. Obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo alimento de cada dia, pelos cuidados, pela proteção, pelas provisões. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, pela alegria, pelas perspectivas de vida. Ó Senhor, que o Senhor permite que nós nos planejemos. Muito obrigado. Obrigado por estarmos na tua presença nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor estará falando conosco. Obrigado. E nós pedimos, Pai, que a tua graça alcance a todos, que a tua presença inunde os corações. Obrigado. Obrigado porque tu és fiel. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Obrigado pela tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, Senhor.
possíveis tomar assentos. Antes da palavra, quero passar informações importantíssimas para que, ao ouvir a palavra, você que quer agradar a Deus e quer colocar em prática verdades que aprende, você já vai ter mais um campo de ação. Porque a palavra, dentro da Bíblia, torna-se um livro apenas. A palavra meditada alimenta o seu espírito, apenas fortalece o seu espírito. Mas a palavra vivida, praticada, traz resultados, pois são ensinos, princípios, mandamentos, sementes, instruções. E a palavra sempre ensina e nos mostra como é fácil praticar. É uma questão de escolha. Alguém, todos nós estamos seguindo. Cada comportamento que cada um escolheu para ter, para viver, é porque ouviu de alguém, viu em alguém e imita. Mas eu aprendi que o melhor modelo para a nossa vida é Jesus. Amém? Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. Então, meus amados, além dos nossos cultos normais, temos que continuar com o nosso dever de interceder, orar pelos nossos vizinhos, pois a Bíblia diz que o maior abençoa o... Se você é um abençoador, você está se projetando sim no mundo espiritual para crescer e ser maior. Inclusive aquele que abençoa o inimigo, que socorre o inimigo, se torna mais forte e mais poderoso que o próprio inimigo. Amém? Os irmãos têm observado aqui as nossas mudanças aí. Estamos fazendo algumas melhorias. Primeiro, resolvendo problemas que o inimigo tentou criar. E sempre quando o inimigo ataca, a gente reage fazendo coisa melhor. Inclusive, depois disso pronto, estaremos dando melhores condições para os irmãos aqui e também para os que assistem de outros lugares. Porque nós temos pessoas que nos assistem de outros países que estão valorizando o que Deus tem dado como visão para essa igreja. E também, meus amados, deixa eu contar um testemunho muito interessante, que muitas vezes a gente perde oportunidades para ser abençoado. Só para os irmãos verem aqui uma coisa aqui. Alguém já me ouviu aqui eu pedir dinheiro aqui? Alguém já me ouviu? Agora, semana que vem, estaremos completando 31 anos. Nunca pedi dinheiro. Eu não faço as coisas porque tenho, mas porque necessito. E ensino. Deixa eu contar o testemunho uma vez. No ano de 1992, eu fui num congresso de líderes em Belo Horizonte. E ali então veio gente do Nordeste, do Norte, aqui do Sul. E lá do Norte veio gente lá que praticamente na fé, carona, e estava no último dia do retiro, e estava lá um grupo de líderes lá, e procurando resolver o problema de uns que vieram por fé. Não tinham nem para voltar, não tinham dinheiro para voltar. Lá do Nordeste, do interior do Ceará.
Eu sei que 2, 3 irmãos resolveram a situação daquele irmão, daqueles 3 irmãos. E aí o outro grupo se interessou: o que vocês estão tratando, resolvendo aí? Nós estamos socorrendo os irmãos aí que não tem como voltar. E aquele irmão que observou isso, chamou a atenção de todo o grupo. Pessoal, vamos deixar de ser egoísta. Servir é uma oportunidade, socorrer é uma oportunidade de semear em terreno fértil. Por favor, compartilhem. Nós também queremos semear na vida e semear por fé em vidas que têm necessidade. Chamou a atenção porque viu que quando a gente foge de atender necessidade e ajudar a socorrer necessidades, a pessoa está perdendo de ser ajudada, está perdendo de semear. A maioria dos crentes são convidados para vir buscar a bênção. Eu prefiro cada culto vir aprender a ser bênção. Então, meus amados, tudo que nós fazemos aqui, nós não pedimos, mas nós oportunizamos as pessoas que não são egoístas a fazerem parte da solução. Se você se ofende com dinheiro, o problema é seu. Dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Se você ama ele, escolheu algo errado para amar. Amém? Então, meus queridos, quem não é egoísta, que gosta de fazer parte de solução, nós temos aqui o projeto Expansão. Faz horas que eu não falo, que a pessoa então não pode estar aqui, ou não pode mandar alguém fazer o que precisa aqui, mas pode ajudar a sustentar, a pagar as coisas que são investidas aqui. Tudo que eu faço aqui, não é porque temos, é porque precisamos, amém? E Deus sempre levanta pessoas que não são egoístas para ajudarem. Então, meu querido, eu sei que muitos gostam desse lugar. Só fazer uma pergunta aqui. Não vou pedir para levantar a mão, mas se você gosta desse lugar, de tudo que oferece, eu pergunto: no que você até hoje ajudou a termos o que temos, a fazer o que fazemos, que você tenha sido suporte para a igreja ser o que é? Porque o que é a igreja? É o conjunto da família, e cada um representa a igreja que ele é. Eu sei que nós temos maus testemunhos, o MBCV tem maus testemunhos na sociedade, porque tem pessoas que se dizem ser do MBCV e não condizem com a linha de ensino e de filosofia que é a visão. Como também o MBCV, diante de pessoas inteligentes, tem muita honra, porque sabe o que o MBCV oferece de solução para a sociedade, para as famílias, para o social. E você pode fazer parte. Tem muitas maneiras de você participar. Se você quer mensalmente disponibilizar de algo, está aí. Eu sei que muitos dedicam meio-dia, um dia por semana para atender, ajudar na capelania, ajudar trabalho voluntário, enfim, há muita coisa. Outros se dedicam na recepção, nos cultos, estar aí cuidando do carro dos irmãos, ali do sereno, ali de dia, no sol, tudo oferecendo algo. Mas nem todos podem fisicamente estarem aqui contribuindo, mas podem ajudar a manter. Por exemplo,
Os irmãos já viram lá no estacionamento, tem já umas pontas de ferro ali, das estacas que já foi cravado ali. Temos contratado tudo por fé, a luz solar, aqui. E aí está. E eu pergunto, quantos fazem parte da realidade da igreja? Eu faço parte do culto, eu venho buscar minha bênção. Quero dizer para todos aqui, amados, buscar bênção, só buscar bênção é ser mendigo. Só busca comida. Está com fome? Bate na casa de um, bate na casa do outro. Mas se a pessoa cai em si da necessidade que tem, ela vai procurar uma oportunidade para trocar trabalho por suprimento. Trabalho por money, para sustentabilidade. Amém? Amém? É dessa maneira. Você que está aqui há tanto tempo, que talvez já gastou uma cadeira, o que você já investiu aqui paga uma cadeira? Forte, né? Forte. Os irmãos me conhecem. Quantos anos faz que eu não falo o que eu estou falando? Amém? Nós temos o carnezinho do projeto Expansão, temos aí esse baú de boca aberta, vazia aí, para receber doações, para atender os necessitados. Temos aí, às vezes, foi tirado agora essa semana, a campanha do agasalho, mas muitos desovavam coisa aí que ninguém queria, nem a esposa para fazer pano de chão queria em casa, e tiveram coragem de largar aqui dentro. Que Deus tenha de nós, e Ele tem, amém? Então aqui os irmãos têm visto. Agora, só para matar a charada, quantos já ouviram que aqui é a igreja dos ricos? Foram criticados porque vão na igreja dos ricos. Claro que aqui as pessoas que são liberais, abençoadoras, pessoas que semeiam, pessoas que investem, enriquecem sim, porque Deus não fica devendo nada para... Amém? É uma honra. Meu pai é rico. Se a minha vida não está indo bem, por quê? O que está acontecendo? Não estou me relacionando bem com meu pai? Amados, segunda-feira, temos o Teatro Vendedor de Sonhos. Está aí a oportunidade de você trazer convidados. Está aí a oportunidade para você vir aprender, vir também participar de uma peça que você vai ver o valor da vida. Você vai ver que sonhos dá para se realizar. Amém? É só se acordar. Porque quem não se acorda não realiza o sonho. Só sonha e não concretiza. E a peça que estaremos assistindo, eu creio que vai acordar muita gente. Amém? Temos ainda bastante ingresso. E valorize, porque ali fora, na Fevale, a mesma peça estará sendo passada, uns 2, 3 dias antes, num valor 3 vezes mais o estacionamento ainda. Então aí está a inteligência dos irmãos para fazerem a escolha. E também, amados, no dia 3, semana que vem, começa a nova turma da teologia, e também nova matéria de teologia, e a nova turma do discipulado. E a semana que vem, quarta-feira, a nossa conferência apostólica. 31 anos
que com 12 pessoas comprometidas, começamos esta obra. Hoje estamos em 8 países, 8 estados do Brasil. Já está funcionando 4 escolas. Esse mês começou em Ivoti, na escola de educação infantil. Tudo com a filosofia do reino, filosofia bíblica, princípios de Deus. Amém? Hoje eu vou folgar um pouco. Não é meu irmão 2 vezes, é meu irmão 1 vez. O pastor Raul, passe aqui. Ele está congregando conosco. E quem é chamado não pode ficar encostado. Então ele hoje vai compartilhar o pão divino para saciar a fome espiritual. Ficamos em pé, vamos orar por ele? Pai, eis aqui o vaso que o Senhor estará usando como canal para transmitir as instruções, os ensinos, as verdades que a igreja necessita para ser edificada. Eu abençoo a todos e anulo todo sofisma nas mentes, e que as mentes e os corações estejam abertos, receptíveis à Tua palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo. Amém. Amém. Somos parecidos, né? Pouco cabelo, um pouquinho de barriga, mas o Senhor nos uniu. Amém? Boa noite para vocês. Como é que tá, meus irmãos? Tudo bem? Esse boa noite está fraquinho. Boa noite. Você sabia, meu irmão, que você é um projeto de Deus antes da fundação do mundo? Na eternidade, Deus projetou você. E quando Deus projetou você, eu imagino assim, Deus projetando você com um projeto fantástico, colocando dons especiais para que você pudesse exercer na sua vida terrena aqueles dons lindos que Deus te deu. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Podem sentar, meus amados. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre o que Deus quer de você. Se não fosse a obra redentora da cruz, se não fosse Jesus ter decidido lá do céu, Pai, eu vou morrer naquela cruz, eu vou me tornar pecador, eu vou assumir o pecado do homem, não o pecador, assumir o pecado do homem. Se Jesus não tivesse decidido por nós, meus queridos, sabe o que teria acontecido conosco? Nós teríamos sido jogados na inexistência. A razão de o ser humano ter sido criado teria se terminado com a desobediência. Quando o homem decidiu viver independente de Deus, o projeto de Deus não era que você e eu vivêssemos independente dele. Jamais Deus queria que eu fosse um homem independente. Mas por causa do amor que Ele tem conosco, e o sacrifício, a dedicação, a entrega, o dom que Jesus teve de vir a esta terra e morrer na cruz, todas as coisas subsistem. Todos os projetos humanos estão na terra ainda por causa do Senhor Jesus. Se existe McDonald's, é por causa de Jesus. Se existe a Coca-Cola, é por causa de Jesus, meus queridos. Porque se não fosse por causa do Senhor Jesus, todos os seres humanos teriam sido jogados à inexistência. Então você e eu existimos por causa da vida de Jesus. Olha aí para o teu irmão e diga, você é um projeto de Deus antes da fundação do mundo. Pode dizer, é uma verdade, meu querido e minha querida. Nós somos um projeto de Deus. Só que infelizmente tem pessoas que pelas suas amarguras, suas mágoas, seus ressentimentos, se entregam para enterrar os seus talentos. Enterram os seus talentos. Deixam de deixar uma marca na terra do seu ministério, da sua função a qual você foi chamado.
Quando você foi criado, Deus colocou um dom profundo em você. Mas só que Deus é tão cavalheiro que Ele não obriga você a servi-lo de hipótese alguma. Se você não quiser servir a Deus, não tem problema, Deus continua sendo Deus. Jamais Ele vai sair do seu trono, da sua glória, do seu poder, da sua majestade, porque você não quer servir a Ele, não tem problema. Quem está perdendo é você, sabia? Porque a felicidade está em servir. A felicidade de um ser humano está em exercer o dom que você tem. Você quer ser feliz? Exerça o dom que você tem. Não olhe para os outros. Se te criticam, saiba que você foi chamado por Deus antes da fundação do mundo. Você tem o aval do Senhor. E se você está aqui hoje, é por causa do Senhor Jesus. Você é sustentado pelo poder de Jesus. O poder que Ele tem sobre os céus e sobre a terra sustenta a tua vida e a minha vida. O teu coração bate hoje por causa do Senhor Jesus. A terra existe por causa do Senhor Jesus. Porque o que nós merecíamos, meus amados, é ter sido jogados na inexistência. Nós viramos, entre aspas, perdemos a utilidade pelo qual nós fomos criados. Qual que é a utilidade que você tem para Deus? Qual que é a utilidade que eu tenho para Deus? Sabe qual? Receber o amor de Deus. Deus necessita tanto te amar, necessita tanto me amar, que Ele te criou para ser um recipiente do amor dEle. E dentro dessa estrutura do amor de Deus está a justiça de Deus, está a autoridade de Deus, que expressa no dom que você tem. A expressão do amor de Deus na tua vida e na minha vida, meu querido e minha querida, é o dom que você expressa. É o ministério que Deus te deu. Baseado nisso, meus queridos, nós vamos para a palavra que o Senhor nos deu, tem dado para o apóstolo. Romanos 12. Nós temos às vezes uma visão de reino, de igreja. Eu vou tomar uma aguinha. Diferente um pouco do que realmente o Evangelho nos fala. Um dos maiores problemas da humanidade na questão eclesiástica, na questão espiritual, é que nós temos muitas doutrinas, mas o Evangelho é muito simples, meus queridos. O Evangelho, ele é baseado no relacionamento. A gente pode dizer na palavra koinonia. O Evangelho, ele é família. Ele não é estrutura. Claro que nós precisamos ter uma casa, ter um lugar para sentar, para conversar, tem que ter um som, tal. Isso é importante. Tem que ter as autoridades para manter a casa em dia. Mas o Evangelho básico, o simples, a essência do Evangelho é relacionamento. É eu ter um relacionamento com você, exercendo o dom que eu tenho para te ajudar e te abençoar. Esse é o princípio que o Senhor nos ensinou. Essa foi a vida do ministério de Jesus. Um ministério de serviço, de entrega, de proteção, de cuidado. Você não tem nem ideia o quanto Deus cuida de você, meu querido. Eu não tenho ideia. Mas Deus cuida todos os detalhes das nossas vidas, todos os detalhes. Porque quando Deus enxerga a mim e enxerga você, Ele enxerga dos olhos da eternidade. Ele não enxerga esse corpo físico que está aí. Ele enxerga você em espírito, alma e corpo. Você como um todo. Você como uma pessoa plena. Espiritual. Emocional. Físico. Tudo está
claro, patente aos olhos de Deus. E Romanos 12 diz assim: rogo-vos, tá aí, né? Irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos duas situações aqui, meus irmãos. Nós temos que essa palavra está falando sobre corpo, sacrifício vivo. Corpo, sacrifício vivo e culto racional. O que é um culto racional, meus queridos? Tem muitas pessoas que acham que culto tem que cair fogo do céu, as pessoas têm que cair no chão, tem que falar em línguas. Ok, dom de línguas é um dom nosso. Que tem que ter uma coisa sobrenatural, que eu tenho que sentir a presença de Deus. Mas o apóstolo está dizendo aqui que existe uma coisa chamada culto racional. O que significa culto racional? Significa o seguinte, meus irmãos: vocês não estão enxergando o meu espírito, nem minha alma. Vocês não me enxergam espiritualmente. A não ser que você seja um profeta e ande no espírito e Deus fale alguma coisa espiritual sobre a minha vida e você está vendo um demônio aí atrás querendo me derrubar. Isso pode acontecer. No reino espiritual isso acontece. Mas no nosso dia a dia você está enxergando a mim. O que você enxerga em mim? Esse corpo gordinho, carequinha, essa voz que está chegando aí a você. Então, o apóstolo está dizendo que o teu corpo, ele tem que ser sacrifício vivo para o quê? Para que eu interprete racionalmente o reino de Deus. Se eu começar agora aqui, falar em línguas, que vocês não entendem nada, isso não é culto racional. Porque o dom de línguas é para mim edificação, para minha edificação. Para eu me comunicar com Deus, para eu andar com Deus, para que o meu espírito, minha alma se eleve a Deus. Mas para você, eu tenho que exercer o ministério racional, o ministério prático, que envolve todos os ministérios que ele vai falar mais embaixo. Ele vai falar dos ministérios da fé, ele vai falar dos ministérios de ensino, daqueles que ofertam, daqueles que ajudam, que são os mantenedores. Sabia que você pode ter o dom de manter o ministério, de manter a obra de Deus? Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, que Deus te dá recursos para manter a obra. É um ministério, é um serviço, é um dom que Deus te deu. E muitas vezes nós nos achamos os caras. Eu sou tal, eu tenho sucesso na minha vida profissional. Que nem diz a palavra, desaventurado homem que sou, diz o apóstolo Paulo. Se Deus te deu dons, capacidades para ganhar grana, ter uma vida econômica boa, talvez você tenha um ministério de mantenedor, aquele que sustenta a obra de Deus. Talvez tenha uma outra pessoa aqui que não tem nenhum dom de ganhar dinheiro, mas tem o dom de consolar. Chega aqui uma pessoa abalada, destruída emocionalmente, e tem uma irmã, um irmãozinho que tem o dom de consolar. E ele vai lá e consola. Ele vai lá e abraça. Existem pessoas que têm dons de ensinar a palavra. É um dom que Deus deu. Dom especial, seu, único. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, o dom que você tem, ele é único. E ele pode ficar a vida toda dentro de você e terminar no cemitério. Porque o dom que você tem se manifesta através do teu corpo, através de sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. O dom que você tem só vai se manifestar através do teu corpo. Não pense que o dom que você tem vai acontecer depois que você morrer. Não vai, querido. Vai enterrar junto com você. Que pena. Eu olho nos olhos de você e eu enxergo um grande dom em você.
Só que por causa do meu egoísmo, da minha amargura, do meu ressentimento, da minha vingança, da minha disputa, eu deixo de exercer o meu dom. Querido, tem tanta gente que precisa do teu dom. Tem tantas pessoas que precisam tanto de você. Tem pessoas que estão desesperadas, querido. E você tem um tesouro inesgotável, que é o reino dos céus. Você tem o Espírito Santo, aquele poder que disse haja luz, e a luz surgiu através do Espírito Santo. Ele habita em você. E quando ele entra em harmonia com o teu dom, coisas sobrenaturais acontecem, vidas são transformadas, o ministério, o reino de Deus se estabelece, se expande, as forças espirituais do mal caem por causa do exercício do dom, como uma orquestra que todo mundo toca em harmonia. Dentro da estrutura que Deus criou, na família de Deus, no reino de Deus, existem as hierarquias, as autoridades, mas existe a diversidade de dons e ministérios. E o que mais Satanás quer fazer na tua vida é que você não exerça o teu ministério e nem o teu dom. Por quê? Porque você pode ser uma ameaça para o reino das trevas. Você pode ser uma pessoa e pode tirar muitas vidas das profundezas das trevas. Você pode ser uma pessoa que pode tirar muitas vidas do suicídio. Você pode ser uma pessoa que pode salvar uma vida. O que você está fazendo com o seu dom, meu querido e minha querida? O que você está fazendo com o seu dom? Você vem aqui, senta na igreja, ouve a palavra, que bonito, um lugar bacana, um som bacana, tem tudo aqui. Mas quantas pessoas lá fora, meu querido e minha querida, estão à beira da falência? Estão indo para o suicídio, estão desesperadas, porque não encontram um amigo, encontram religiosos, pessoas que apontam o dedo, que condenam, que julgam. Mas o Senhor está esperando alguém que vá trazer pão do céu para essas vidas. E você, meu querido, o que está fazendo? A tua vida está passando. Esse tempo de hoje nunca mais vai voltar. Cada dia que passar, meu querido e minha querida, não vai voltar mais. Eu estou apavorado, eu estou com 57 anos, daqui a 3 anos eu estou com 60. Meu Deus do céu, o tempo está passando. O que eu tenho feito para o reino, o que eu vou deixar nessa terra como raízes da vida de Deus na terra, o que eu vou deixar na minha geração, naquilo que eu vivi na terra. Qual que vai ser a minha história diante de Deus? O Senhor está dizendo aqui para mim, que eu preciso usar o meu corpo como sacrifício vivo, um culto racional, para que as pessoas entendam que o reino de Deus é cheio de amor, é cheio de misericórdia, é cheio de graça, é cheio de paixão pelo reino, pela obra da cruz. Sacrifício vivo por vidas perdidas. Culto racional. As pessoas precisam entender, queridos, que se não fosse o Senhor Jesus, toda a raça humana seria jogada à inexistência. E você nunca teria nascido. Você é um projeto de Deus. Então, baseado nisso, meus queridos, nós precisamos entender qual é o teu chamado, qual é o teu dom. Como eu vou receber isso? Como eu vou entender isso? Como eu vou entender que o meu chamado é tal? Aí nós vamos para o versículo 2. O corpo é o corpo, queridos.
corpo, ó, a minha alma aqui está dizendo, vai para cá, tá vendo? Estou indo para cá. Ela tá indo, vai para cá agora. O corpo, ele obedece. Se você mandar o corpo agora ir tomar um banho de piscina, ele vai tomar. O corpo é escravo. Só que é ele que se comunica com você. Minha mão, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Eu que me comunico fisicamente. Vocês não, se eu fosse um espírito aqui, vocês não iam entender ninguém, não iam me ver. Vocês precisam me conhecer através do meu corpo. Mas o corpo não é o negócio, a alma. A alma que é o negócio. E aí ele fala ali que para que você exerça o seu dom com profundidade, você precisa... O que você precisa fazer? Transformar a vossa mente. O que é transformar a mente, meus queridos? Não se conformar com este século. O que esse século pensa a respeito de Deus, queridos? O que as religiões pensam a respeito de Deus? Mas a renovação da mente traz para nós uma experiência da revelação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu faço a pergunta para mim aqui, Raul, e para vocês. Você sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida? Você tem certeza? Você sabe realmente o que Deus quer de você? Você está dentro do foco, dentro do propósito de Deus para a tua vida? Sim ou não? Como você vai saber isso? Só tem uma maneira. Através da transformação da mente. Mas o que tem na minha mente que eu preciso ser transformado? Meus queridos e minhas queridas, sobre nós, todo ser humano que é concebido, quando o esperma fecunda um óvulo e um ser humano se torna uma alma vivente, vem a semente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a minha alma e a tua alma, ela está arraigada em 3 bases. A primeira base, condenação. A árvore do conhecimento do bem e do mal traz para a raça humana condenação. Vocês querem ver isso? Está lá em Gênesis. Olha o que Adão fez quando Deus foi procurar ele. Olha o que aconteceu. Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: homem, Adão, onde tu estás? Porque até então, meus queridos, Deus chegava na casa e o homem recebia Deus. Deus trabalhou 6 dias para construir a obra, para você e eu habitar. Cuidou do tempo, criou as árvores, criou os rios, os oceanos, os peixes, os animais. Não tinha cartão de crédito, querido, lá. Não tinha preocupação de pagar contas. Os homens, os seres humanos andavam nus, ninguém tinha vergonha. Porque o clima era perfeito. Sabe o que existia naquele relacionamento antes de o homem provar da árvore do conhecimento do bem e do mal? Existia um relacionamento de inocência. Você sabe o que é viver na inocência? Se passar uma criança peladinha aqui, ninguém vai dizer nada. É inocência. O que é inocência? Não ter condenação nenhuma. O inocente, ele diz assim: meu pai vai me dar, não preciso me preocupar. Será que eu vou ter comida amanhã? Não, meu pai vai me dar. Meu pai, eu estou na inocência. Meu pai me supre. Eu quero estar com meu pai, eu vou me atirar no colo do meu pai. Dentro desse relacionamento de inocência, existia a paternidade de Deus que foi destruída em nossas vidas, queridos. A paternidade de tranquilidade, de inocência. Eu não era condenado, querido.
Eu não me sentia condenado. Deus está comigo. Ele me ama. Ele me sustenta. E aí Deus chegou assim: onde tu estás? Eu quero te abraçar, eu sou teu pai. Onde é que tu estás? O que o homem fez? Olha o que ele fez. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Ouviu a voz de Deus, por amor de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Aí ele diz assim: e porque eu estava nu, primeira coisa, vergonha, nudez. Agora Deus vai me condenar. Agora Deus vai me jogar para o inferno. Meu Deus do céu. A religião gosta disso, queridos. Agora Deus vai me humilhar aqui, eu estou nu. Que vergonha. E o mais triste, queridos, eu tive medo de Deus. Isto é o que está arraigado na alma humana quando ela nasce. Condenação, culpa e medo. E quando essas raízes afloram em você e em mim, eu não sirvo a Deus. Eu posso até servir a Deus com uma motivação errada, que me desanima, que me faz desmotivado. Por quê? Porque eu faço porque eu temo a Deus, porque Deus vai me xingar, Deus vai me condenar. Parem com isso. Deus, quando formou você, Ele queria que você fosse um recipiente do amor dEle. Você não foi feito para ser condenado por Deus, meu querido, nem eu. Ah, mas eu tenho tanto pecado, tenho, muitos. Meu corpo, esse gordinho aqui come demais. Essa alma, cheia de ego. Mas o meu ser foi feito para ser amado por Deus. E você só vai ser feliz, meu querido e minha querida, quando você se sentir plenamente amado por Deus. Se você não se sente amado por Deus, o teu ministério nunca vai prosperar. Nunca. Nunca vai prosperar. Por isso que o apóstolo está dizendo que você tem que renovar a tua mente. Você tem que entender qual é a tua condição. Vejam, queridos, vamos voltar ao descanso. Deus trabalhou 6 dias duro. E no 7º Ele descansou. Espera aí, só um pouquinho. Vocês acham que Deus precisa descansar? O que vocês acham? Precisa ou não precisa? Mas se Ele descansou, por que Ele descansou? O descanso que fala na palavra significa tempo de relacionamento. É eu me relacionar. É eu ter um tempo para me dedicar. Então Deus decidiu que o 7º dia seria o tempo de comunhão, de relacionamento, de expressão da paternidade de Deus sobre a vida do ser humano. Meus amados, vocês não sabem, nem eu sei, a riqueza que é de andar no Espírito. Eu ando muito pouco no Espírito, queridos. Mas quando eu ando no Espírito, o que acontece, queridos? Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, o que Deus fez? Colocou os querubins, levou para o céu o jardim, e o homem ficou nas trevas, sobre condenação, culpa e medo. Mas quando você anda no Espírito, você vai para o jardim suspenso de Deus. E o que acontece com você? Você entra no 7º dia do descanso de Deus. Deus vai à frente por você. Ah, eu preciso cobrir uma conta hoje. Deus vai arrumar. Não te preocupa, querido. Continua trabalhando, faz o seu trabalho. Deus vai arrumar. Você está no descanso de Deus. Uma mão não domina você. Porque quando é que entrou uma mão na raça humana, queridos?
quando o homem provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus disse que agora do suor do teu rosto tu vai ganhar o teu pão. Satanás enviou o quê? O Mamon para controlar você e eu. Para fazer com que nós fôssemos controlados pelo dinheiro, pelo poder do Mamon. E tem uma coisa que tira a nossa paz, é ter dificuldade financeira, não é verdade? Você muitas vezes é dirigido por situações econômicas. Eu não vou mentir para vocês, eu também sou. Quando eu ando na carne, eu sou. Mas quando eu ando no Espírito, meus queridos, eu vejo o sobrenatural de Deus suprindo a minha vida. Coisas que vocês nem imaginam que Deus faz. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, no mundo que nós vivemos, na economia que nós vivemos, todo dia tem que se matar um leão gigante. Principalmente na minha empresa, que eu tenho 40 funcionários. E muitas vezes, não tinha saída. E eu dizia, Senhor, eu quero estar no jardim do Éden, porque lá tem o descanso, porque lá tem a tua presença. É contigo, Senhor. E Deus mandava o provimento, Senhor. Deus mandava o que eu precisava naquele dia, querido, naquele dia. Deus nunca manda para 10 dias, sempre para um dia. O maná que vem do céu. Deus te supre nesse dia, porque amanhã é outro dia. Ele quer que tu busque a Ele. Ele quer que tu te incline para o Espírito, que tu ande nos lugares celestiais, porque você foi chamado para viver nos lugares celestiais. Você tem que olhar a terra assim e não assim. Você está nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Você está revestido de autoridade espiritual se você andar no Espírito. Se você transformar a tua mente pela presença de Deus na tua vida. Se você não aceitar a imposição da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tem uma raiz de condenação, culpa e medo. Se você se sente condenado por Deus, se você se sente com culpa, com medo, esqueça. Deus nunca vai suprir você. Vai suprir por misericórdia, mas você vai ser suprido por Deus, mas vai viver em angústia, em medo, em depressão, em tristeza, e não vai servir a Deus nunca, como Deus quer que você sirva. Então, o ministério de Deus, o ministério que Deus tem para você, está diretamente relacionado ao se inclinar para o Espírito. Você precisa se inclinar para o Espírito. Mas como a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos abrir então em Romanos. Romanos 8. Deixa eu ver se é 8. Romanos 8, 1. Vocês não me levem a mal, mas eu sou bastante, queridos. Tem que queimar essas gordurinhas aí todas. Vamos lá. Romanos 8, 1. Agora, pois, olha que lindo, meus irmãos. Já nenhuma condenação há para quem? Os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do poder do pecado e da morte. Portanto, o que for impossível para a lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, na semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ah, meu querido, Deus não está te condenando mais. Claro que você não precisa andar pecando, por favor, sabe por quê? Sabe por que Deus não quer que você ande pecando? Porque o pecado te escraviza, te destrói, te traz problemas gravíssimos, físicos, emocionais. Você não precisa mais andar pecando. Mas
Se você pecar, o que tem? O sangue de Jesus te purifica, porque a obra redentora da cruz, ela não é condenatória, ela é redentora, ela te faz, te puxa para Deus, te leva para o jardim do Éden, te leva para o sábado de Deus, o descanso de Deus. Se você ler lá em Hebreus sobre o descanso, muitos não entraram no descanso pela incredulidade do coração, mas a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que corta, que separa o espírito da alma, junta medulas. Ou seja, tudo é claro aos olhos de Deus. Então, se você realmente não se sente mais condenado por Deus, você vai vencer o pecado. Ele não vai ter mais domínio sobre vós. Olha o que diz aqui. Por quê? Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne... O que é se inclinar, queridos? É ser escravo da carne. Mas qual é o motivo que você se inclina para a carne? Sabe por que você se inclina para a carne? Sabe por que eu me inclino para a carne? Porque eu às vezes acho que Deus não me ama. Porque eu acho que Deus me condena. Porque eu acho que eu tenho medo de Deus. Por favor, queridos. Se inclinar para a carne traz o quê? Cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne, o quê? A garantia da carne, dá para a morte. Mas a do Espírito para a vida e paz. O que significa isso? Significa que se eu andar na carne, o poder da árvore do conhecimento do bem e do mal vem sobre a minha vida, o suor do rosto me domina, eu me torno angustiado, com medo, com incerteza, oprimido, depressivo, negativo e assim por diante. Por quê? Porque a minha alma decidiu, tem a minha vontade no meio da minha alma, que na minha mente tem um monte de mentiras diabólicas que foram injetadas em mim através da minha geração, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu me inclino para esta obra diabólica da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou caminhando para a morte. A minha vida é morta. Você não tem a vida de Deus. Ah, mas eu estou no inferno? Não. O teu espírito está regenerado. Ele tem o Espírito Santo de Deus, mas ele é muito cavalheiro, ele jamais vai obrigar você a segui-lo. Se tem uma coisa linda que Deus criou, é a liberdade de escolha, queridos. Sabe, Deus não é como nós. Deus não é controlador. Jamais Ele vai te obrigar a fazer qualquer coisa. Mas se tu te inclinar para o Espírito, os céus vão descer para a tua vida. Tu vai viver nos lugares celestiais, meu querido. Tu vai manifestar a glória de Deus por onde você passar. As pessoas verão a glória de Deus na tua vida. Houve homens e mulheres no passado que a sombra curava. Que a simples presença daquela pessoa mudava o ambiente todo, os demônios saíam tudo, o ambiente era de paz. Um verdadeiro homem ou uma mulher que anda no Espírito, ela transforma o seu lugar, transforma o lugar onde ela vive. Se você ir no psicólogo, ele vai trabalhar com o seu psique, mas se você se inclinar para o Espírito, você vai mexer no ambiente espiritual por onde você passar. E mais lindo que é, você tem autoridade, porque você está sentado acima dos principados e potestades, acima de qualquer força maligna. Porque Satanás já foi julgado na cruz do Calvário. E a sua posição, a sua identidade em Cristo é a autoridade sobre qualquer força demoníaca na terra, sobre qualquer força opressiva da tua alma, sobre qualquer poder da árvore do conhecimento do bem e do mal que te condena, que te separa de Deus. Você tem autoridade para mandar isso tudo embora, porque você está se inclinando para o Espírito. O que é se inclinar para o Espírito? Ter vida e paz. Coisa mais linda é ter paz, né, queridos? Como é bom ter paz. Sentir aquela tranquilidade do Espírito. Ah, mas está caindo tudo. Amanhã eu não sei se eu não vou estar quebrado. Amanhã eu não sei como é que vai ser minha vida. Eu não sei se eu vou estar vivo.
eu estou numa situação difícil, minha vida está terminada, eu estou doente, eu estou depressivo. Carne, espírito é paz. Pode o teu corpo estar se terminando num leito, num hospital. Misericórdia, porque o teu corpo vai virar pó igual, querido, minha querida. Mas a tua alma é eterna. O teu espírito comandando a tua alma, a tua alma com aquela vontade, com a tua mente, a palavra germinando em teu coração, movimentando a fé do teu coração, te levando para o espírito. Você não é abalado por nada. Mesmo que você esteja na beira da morte, você está lá na presença do Senhor. Porque quando Deus te enxerga, Ele te enxerga na eternidade. Eu e você estamos inseridos na eternidade. Amém? É isso, pastor. Amém? Vamos orar. Queria que o pastor viesse à frente. Vamos ficar em pé, põe a mão no teu coração. O apóstolo vai orar, baseado nessa palavra, né? Diante desta verdade que ouvimos nesta noite, é a escolha e decisão que fizemos que fará que se tenha proveito ou não. Deus não impõe, Ele sempre propõe. E Ele propõe a nós, nessa oferta do corpo, como um sacrifício. Eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar aquilo. Eu vou ter que deixar de fazer o que eu gosto e começar a fazer o que eu não gosto. Tudo se decide no interior de cada um. Amém? Se você não vence a batalha no seu interior, não vai mudar nada no exterior. Amém? Tudo se estabelece no interior. E para cultivar o interior, tem que sacrificar o corpo. Pai, a tua palavra foi ministrada. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos planejou, nos projetou, e também escreveu todos os nossos dias, sem sequer termos vivido um. Senhor, obrigado, porque nessa noite o Senhor fez nos lembrar a importância, o valor que temos dentro do teu propósito, dentro do teu projeto, dentro do plano eterno do Senhor. Eu quero abençoar a todos que ouviram essa palavra, pedindo, Pai, que a tua graça não seja vã, mas que haja uma disposição de alma e de espírito para conseguir dominar o corpo, vencer a velha natureza e conseguir reeducar a alma, para que o espírito assuma o controle e venha, Senhor, fortalecer e enriquecer, Senhor, a visão, a mente e o preparo para a vida. Eu abençoo a cada um de meus irmãos, desligando de toda a interferência maligna, desligando de todo o projeto que Satanás criou e ligando as pessoas que de bom grado recebem a palavra ao teu plano, ao teu eterno propósito, Senhor. Eu abençoo, peço, Senhor, cubra agora no sangue do Cordeiro as vidas que se refugiam em Ti, para que os espíritos não mais voltem a dominar, para que o pecado não volte mais a reinar, para que os fracassos e as derrotas não mais continuem nessas vidas, mas a partir de hoje sejam vencedores através de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos agora cultuar o